Turma, bom dia, bom dia. Quem for chegando aí vai se identificando. Vamos ver se está tudo certo aqui, se está tudo funcionando. Começando hoje uma série de lives com os membros do G10. Doutora Áurea está por aí, Jéssica, Daniela. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Rodrigo, vocês estão me ouvindo bem aí? Doutora Áurea, vocês estão me ouvindo? A Renata, Daniela Tavares, o Dalton, o Andrei Rodrigues, o Anivaldo, o Igor, a Natália, bom dia, o Dr. Celso Moraes, meu parceiro lá de Salvador, gente boa, o Daniel, o Igor, bom dia, Magda. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Estamos começando hoje, bom dia, Rodrigo, estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo, legal. Começando hoje, pessoal, uma série de lives aqui com os nossos parceiros do G10, nós vamos aí alguns meses de live aqui. Talvez essas lives vão... Bom dia, William. Talvez essas lives vão incomodar um pouquinho, né, uma parcela dos advogados, mas está tudo bem, não é? Quero deixar bem claro que essas lives é uma forma de nós compartilharmos aquilo que nós entendemos, aquilo que nós pensamos, né? Não é uma live contra a OAB, não é uma live contra a concorrência, pelo contrário, nós somos a nossa concorrência, né? É uma forma apenas de compartilhar a nossa mentalidade. O inimigo comum do advogado hoje, na minha visão, é pensar meramente como técnico, né? Meramente como mero advogado peticionador. Bom dia, Carlos. E nós vamos falar bastante sobre isso, tá? O inimigo comum da advocacia hoje é pensar como mero advogado, pensar meramente como técnico do direito. Se você não mudar a mentalidade, bom dia, doutora Carla, se você não mudar a mentalidade e pensar como empresário, vai ficar cada vez mais difícil, né, nessa nova advocacia. Bom dia, doutor Antônio. E nós estamos começando hoje uma série de lives, aguardando aí o meu parceirão, o Marcelo Gomide, né? Se o Marcelo estiver por aí, já manda um oi, Marcelo, eu já vou te convidar. Enquanto muitos advogados estão reclamando aí da falta de honorários, da advocacia saturada, pelo contrário, nós vivemos uma era extremamente próspera para a advocacia, para advogados que decidiram mudar o jogo, né? Bom dia, Jeff, bom dia, Juliano, bom dia, Renan. Para advogados, bom dia, Guilherme, Saraiva, Marcelo. Tá por aí, Gomide? Jusilene? Tá por aí. Deixa eu te mandar um convite, ô Gomide, para que você participe aqui da live. Para que você participe da live. Deixa eu achar aqui o Gomide. Tá bom? Lembrando que essas lives serão sempre às 8 horas da manhã, hoje com o Marcelo Gomide, amanhã com o Antônio. E aí, Marcelo? Bom dia, bom dia, bom dia! Como está, meu Deixa caro? eu aumentar o áudio aqui. Pronto, agora eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Bom dia a todos. Um ano novo repleto aí de muitos desafios, muitos bons resultados e juntos nós somos mais fortes e é um grande orgulho fazer parte desse grupo. É isso aí. Peço que você que está chegando aqui, pessoal, que já siga aí o Marcelo Gomide, fica com a gente até o final. Todas essas lives nós vamos buscar compartilhar, né, a visão desse nosso convidado, 3 teorias, 3 teses, 3 dicas, 3 estratégias que ele acredita que serão fundamentais para resultados esse ano. Para quem não te conhece, Marcelo, quem é o doutor Marcelo Gomide? Marcelo Gomide é pai de um casal, Vinícius Gomide, que já é um grande adulto, já é meu sócio aqui na Contadores Advogados, Maria Clara, esposo da Kaline Gomide, e é contador, é advogado, e ele ajuda advogados a pagar menos impostos, aumentando a lucratividade com segurança e previsibilidade. E nos últimos anos, a gente vem adotando uma postura de conhecimento, de aprendizagem e compartilhando isso com os advogados. E agora formando um ecossistema para que a gente possa oferecer para esse advogado tudo aquilo que ele precisa e necessita no dia a dia. Marcelo, nós acreditamos que o maior inimigo do advogado não é o mercado, não é a concorrência, é ele ter aquela mentalidade da velha e tradicional advocacia. Deixa eu deixar bem claro o que é a velha e tradicional advocacia. Aquela advocacia que espera indicações, aquela advocacia que o advogado, ele busca todo dia somente melhorar as petições, e tem que melhorar as petições, mas não é só isso.
né? Como é que você enxerga aí essa diferença entre a velha advocacia e a nova advocacia? Aliás, o que é a nova advocacia para o Marcelo? Bom, vamos lá. A velha advocacia, quando a gente olha para esse cenário em transformação, que se transforma a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, percebe-se a necessidade de você obter conhecimentos que não estão intimamente ligados com o direito, né? Como você bem menciona, e como nós, como advogados, sabemos, o direito é uma obrigação. Agora a gente precisa desenvolver outras habilidades, né? Habilidades como empreendedorismo, gestão, vendas, marketing. Isso realmente vai mexer o ponteiro da sua advocacia. E eu encaro hoje a nova advocacia como um mercado muito promissor. Para mim é um oceano azul. Inclusive tem um livro que fala sobre isso, que é a estratégia do Oceano Azul. Então, existem grandes oportunidades a serem trilhadas e você precisa ter essa visão de enxergar e atrair para você aquilo que muitas pessoas não estão enxergando. Então, a nova advocacia, para mim, é um ecossistema que vai se retroalimentar e que você vai trabalhar a parte interna, governança, cultura, tanto a parte administrativa, operacional, como comercial, para que você cresça todos os dias, né? É isso. Só para deixar bem claro, pessoal, o nosso inimigo comum aqui, né, o que a gente sempre fala, não é concorrência, é essa visão antiga da advocacia, onde o advogado espera apenas indicações. Ele pensar meramente como técnico do direito e não ter a mentalidade de empresário. Marcelo, qual foi a tua mudança de chave? O que foi falar, putz, cara, isso aqui mudou meu jogo? Qual foi, ao longo desses anos, o que aconteceu na tua vida que você fala assim, não, cara, isso aqui caiu para mim como uma grande verdade que mudou o teu jogo? O que você aconselha aí os colegas advogados que aqui estão acompanhando? Lembrando que todos que aqui estão, os 100 colegas que aqui estão, todos os dias, 8 horas da manhã, nós vamos fazer lives com os membros do G10 aqui. A ideia é que os parceiros do G10 compartilhem com vocês a experiência deles, o que mudou o jogo, quais as melhores estratégias. O objetivo é gerar conteúdo mesmo. Marcelo, o que mudou? Qual foi a grande sacada que você fala assim, putz, isso mudou muito o meu resultado? Cris, teve grandes sacadas, grandes mudanças, grandes transformações ao longo desde 2018 para cá, cada qual no seu momento, né? Então, havia coisas que eu enxergava, e muitas coisas que eu não enxergava, tá? Aquelas que eu não enxergava era devido às minhas crenças. Então, a primeira sacada, a primeira virada de chave foi a ambiência. Foi sentar ao lado das pessoas certas, ou seja, não fazia sentido para mim sentar em uma mesa onde, infelizmente, por muitas vezes eu acabava sendo a atração da mesa. Eu me mudei e comecei a Vamos repetir. sentar em A mesas, primeira sacada, então, foi ambiência. sim, ambiência. Então, sentar em mesa que pessoas são mais avançadas que você, mais inteligentes, mais promissoras, te faz você, exige de você fazer mais. Então, a cada vez que eu fazia mais, mais eu evoluía. E assim foi acontecendo ao longo dos anos, até que hoje, né, eu estou no momento onde eu oriento advogados a sempre buscar mentores, né? Porque a segunda sacada foi ter um bom mentor ou bons mentores. Por quê? Porque ele vai te guiar. Ele vai ser olhos que você não enxerga. Ele vai ter olhos que você não enxerga, pelo menos naquele momento. Isso vai te dar um direcionamento, tá? Terceiro, Então, primeiro, ah, ambiência. Segundo, se conectar a mentorias. sim, então ter um bom mentor. Terceiro, que eu vejo em relação à consciência? Então, o terceiro para mim é consciência, tá? Eu vejo muitos advogados tomando decisões, muitas vezes julgando como aquilo para ele fielmente está certo. Mas o que é certo? Então, a gente precisa fazer essa reflexão. O que é certo definitivamente? Porque se eu não tenho conhecimento, eu não tenho consciência de tal situação, as decisões que eu estou tomando, elas não são claras. Então, aí qualquer caminho serve. Então, primeiro eu preciso definir a minha linha de chegada. Preciso ter clareza para onde eu vou.
Então, quando eu tenho essa consciência de para onde eu vou, eu traço o meu caminho. E nas adversidades da vida, eu crio rotas diferenciadas para evitar ali ou para superar, né, eventuais obstáculos. Eu acredito que esses três, Vamos para lá. mim, foi a A grande virada. ambiência, se conectar a mentorias e ter a consciência, né? Ter a Isso, humildade exato. de saber que todo dia tem algo novo a aprender, né? Sim. Isso é importante. Pessoal, aqui abaixo tem um aviãozinho. Se vocês clicarem aqui, convide mais 3, 4 colegas advogados. Temos 100 colegas advogados numa live numa segunda-feira, dia 5 de janeiro, 8 horas da manhã. Esse ano vai ser daquele jeito, né, Marcelo? Aliás, Pô, cara. esse ano é um ano curto, vamos dizer assim, né? Copa do Mundo, eleições, uma série de feriados, exige muito foco. Como é que você está se preparando para esse ano, Marcelo? Cara, bacana. E esse é um ponto que já em 2025, por volta de outubro, a gente identificou, sabia que seria um ano bem atípico, então nós iniciamos aí com a governança, ou seja, conforme nós vamos crescendo, a cultura vai mudando, né? Então eu tenho que olhar para os processos internos, então não é hora de atrair, sempre vai ter vendas, óbvio, né? Mas não é hora de ter o foco voltado para vendas nesse primeiro momento, e sim olhar para o teu processo interno, a tua cultura, a tua A governança. venda é uma consequência, né? Um efeito colateral. Exato. E aí, olhar para a liderança, olhar para o teu time, olhar para o time e dizer, bom, deixa eu ver aqui quem hoje está capacitado, pode dar um segundo passo, quem ainda não está, ter essa reunião de feedback, ou seja, reunião de cultura com eles. Então, hoje, por exemplo, nós iniciamos na gestão uma série de reuniões que vai do dia 5 até o dia 9, né? O time já está trabalhando, mas nós internamente vamos realinhar toda a cultura e a governança. Então, a ideia é se ater aí a essas mudanças de leis. Então, a gente tem visto aí, principalmente nos últimos dias de dezembro, houveram grandes mudanças na parte de leis, então a gente precisa estar atento, né? Uma delas que me chamou bastante atenção é a obrigatoriedade, em julho, de o advogado, enquanto pessoa física, ser obrigado a constituir um CNPJ. Ele não vai ser efetivamente. Aliás, o Marcelo, ele hoje é a maior autoridade no Brasil na parte de contabilidades para advogados, administra um número bem considerável de contabilidades de escritórios no Brasil hoje. Então, se você que está aí nos acompanhando, além da experiência do Marcelo, de alguns anos de G10, aliás, você tem 6 anos já de G10, eu acho, né, Seis, Marcelo? completar 7 anos. 7 anos de G10, além dessa experiência toda, o Marcelo hoje, tranquilamente, é o maior contador, é o cara que tem mais experiência em contabilidades para advogados no Brasil. Então, se você que está acompanhando essa live não tem um contador especializado na advocacia, siga o Marcelo, se conecte com o Marcelo. Marcelo, tem várias mudanças da parte tributária que vai afetar a advocacia hoje, né? Vamos falar um Isso, pouco sobre isso aí. e concluindo só o raciocínio, então o advogado, ele a partir de julho de 2026, ele é obrigado a, como se estivesse se equiparando a um CNPJ, tá? Ou seja, é a maneira que a Receita Federal encontrou de lastrear, né, ali a movimentação bancária, ou seja, financeira e econômica do advogado. Então, eu vou falar muito disso em 2026. A reforma tributária é um outro grande desafio, então inicia-se aí 2026 já com algumas obrigações acessórias, então você que tem escritório de advocacia, fique atento, né? Então precisa realmente tomar ali algumas decisões em relação ao que vai ser em 2027, então não espere 2027 chegar, já faça isso em 2026, a gente está aqui para contribuir, para ajudar, e tem alterações na forma de tributação, então, temos aí uma aplicabilidade que está para ser aprovada em relação ao lucro presumido, tem a questão também da aprendizagem ou reaprendizagem da precificação, ou seja, eu vou ter que aprender a reprecificar, porque se eu terei um impacto tributário no meu orçamento, ótimo, muito bom, mas e aí? Como que isso vai transformar em Aonde que receita? você pudesse falar agora para o advogado que está nos acompanhando, qual o principal ponto de atenção, ou por 2 ou 3 pontos de atenção que o advogado precisa ter na parte contábil do escritório com a reforma tributária? Reforma tributária e gestão financeira é a primeira delas, né? Para mim, não é sobre a norma, a lei.
A lei está ali e você precisa cumprir. Agora, qual a estratégia que você vai utilizar? Então, muita coisa vai mudar. Como que uma empresa do Simples Nacional vai se comportar? Uma empresa do lucro presumido, uma empresa do lucro real? Quais serão os meus fornecedores, quem vai me gerar créditos de IBS, de ICBS, quem vai efetivamente ser um parceiro rentável dentro do meu escritório, quem não vai ser. Então, o primeiro ponto, gestão financeira. Eu teria que ter um acompanhamento para mim saber se o que eu estou fazendo hoje, em 2026, quando vigir em 27, a primeira fase da reforma tributária, qual será o meu impacto? Ele precisa ser o menor possível, como eu digo. Preciso pagar menos impostos, aumentando a lucratividade com segurança e previsibilidade. Segundo, nós temos que olhar para as leis como um instrumento, nós somos advogados, como um instrumento de oportunidade. Né? Muito se fala, está aumentando carga, está se acontecendo isso, está acontecendo aquilo, tá, mas qual o proveito que nós podemos tirar disso? Quando a gente olha para, por exemplo, para a Lei 15.270 de 2025, que tributou 10% dos lucros excedentes acima de 50 mil, ou melhor, a sua totalidade, né? Então, passou de 50 mil, vai tributar 10% da totalidade. Como que nós vamos agir como escritórios de advocacia? Eu vou reclamar sobre essa tributação? Como eu devo me portar frente aos meus clientes? Quem vai assumir esse encargo? Será o teu escritório? Será o teu cliente? Como que você vai reprecificar isso? Então, são coisas que a gente deve se ater. Terceira, estar antenado às oportunidades. A reforma tributária, ela traz também consigo uma série de oportunidades, uma série de serviços que até então não eram desenvolvidos porque não existiam normas nesse sentido e que hoje, se a gente olhar para tudo que você for fazer, vai ter algo que vai vincular a reforma tributária. Sempre vai ter algo. Ou seja, Então, ali, é um campo fértil de oportunidades de atuação para advogado esse ano, né? isso. Tem um livro que eu gosto, eu sempre, quando posso, eu menciono, que é aquele livro do cofundador da Waze, o Uri Levine, né? Se apaixone pelo problema e não Um pela livro, solução. um livro de capa amarela, né? Isso. E esse livro, ele traz essa visão, né, de você olhar para a um problema e enxergar uma oportunidade. Né? Então, é mais sobre isso. Então, esses três pontos, para mim, gestão financeira vem Vamos encabeçando. recapitular então os três pontos, Marcelo? Isso. Gestão financeira. Isso. A segunda é você encarar as normas não como reclamar dela. Ah, o aumento do tributo, enxergar ela pelas entrelinhas. Ou seja, A regra tá posta e a gente tem que jogar o jogo. tem que jogar o jogo. E a terceira é ver as oportunidades. Ter um mar azul, não só na reforma, numa série de outras frentes que você precisa enxergar. E é a partir daí que você vai construir o teu planejamento e trabalhar em cima dele. Marcelo, essa live, nosso objetivo é compartilhar conteúdo, gerar valor para aqueles colegas advogados que estão aqui nos acompanhando. Aliás, temos 110 colegas advogados. Ó, pessoal, tem um aviãozinho aqui embaixo, só vocês clicarem aqui. Convide mais dois, três colegas a partir de hoje, todo dia, 8 horas da manhã. Vou trazer um convidado aqui, um parceiro do G10, para trocar experiência, trocar informação e estratégias que estão dando certo no intuito de ajudá-los. Na tua visão, Marcelo, qual o principal erro do advogado atualmente? De um modo geral, onde que o advogado erra? Falta de consciência. Falta de consciência. Muitos advogados estão tomando decisões sem saber o porquê estão tomando decisões. Eles acreditam fielmente que as decisões que eles estão tomando são decisões acertadas. Mas muitos deles que eu converso, e grandes empresários muitas vezes, tá? E veja, eu não estou aqui apontando qualquer deficiência nisso. Estou buscando contribuir com o ajuste da rota para que você possa ter um campo de visão mais amplo. Mas muitos advogados precisam se antenar às mudanças. Então, não dá para tomar decisões sem a gente ignorar o que está acontecendo à nossa volta. Então, é sobre isso. Pô, tem uma série de normas alterando a legislação e você, como advogado, não pode atribuir essa responsabilidade especificamente ao seu contador, ao seu gestor, ao seu diretor. Ou seja, você precisa ter a consciência do que está acontecendo para que você, junto com esse time, que inclui ali a contabilidade, tomar decisões em conjunto.
Esse, para mim, é o maior gargalo que o advogado hoje comete, ou seja, o erro maior que ele comete. Então, assim, consciência sem sombra de dúvida é o que precisa trazer para que o advogado tome melhores decisões. Marcela, você disse que uma das principais atitudes que você tomou, que te gerou muito resultado, foi a mudança de ambiência, né? É, você acredita que ambiente decide mais do que talento na advocacia? O que é mais importante? Tá Estar no ambiente certo no, ou talento? tá no ambiente certo. Não tenho dúvida. Está no ambiente certo. Porque você está no ambiente certo, Cris e todos os colegas, você vai ter a oportunidade de enxergar muitas coisas que você sozinho, na advocacia tradicional, você não enxergaria. Né? E o mais assim, interessante e relevante disso, que ela te empurra, né? Ela te empurra para que você, mesmo que você não queira, ela vai te evoluir. Né? Então, se você se reconhecer que você é um grande aprendiz e que todos os dias você aprende e aplica, aprende e aplica, aprende e aplica, ontem, hoje, depois, o crescimento ele começa a ser notório. Né? Você começa a perceber que você obtém ali resultados, não são macros resultados, são micros resultados que vão te levando para um outro nível. Então, você estar sentado nas mesas certas, ela vai te trazer o que eu chamo de desconforto, né? E aí você vai ficar desconfortável com aquela situação. E E aí aquilo vai você te pode fazer. escolher. É melhor você escolher qual desconforto você quer ter no fim do mês, né? Exatamente. Os boletos chegam todos os dias, mas, sobretudo, acho que hoje nós buscamos mais do que boletos, né? Nós sabemos que nós temos boletos para pagar, mas, sobretudo, como a gente quer escrever a nossa história, o nosso legado para a advocacia. Né? Qual o recado que nós queremos transmitir para a advocacia? Né? O que nós podemos oferecer de nosso, de melhor, como esse grupo de negócios aqui? O que eu posso oferecer de melhor para esse grupo? O que o grupo pode oferecer de melhor para os seus clientes, para as pessoas que estão à sua volta? Então, se a gente puder melhorar um pouquinho ali que está ao nosso redor, eu tenho certeza que o crescimento ele é inevitável. Então, estar ao lado de pessoas certas. Aliás, tem um ponto importante aqui. Quem são as pessoas certas? Isso a gente tem que estar atento. Por quê? Eu tenho uma das coisas que me fez andar com o Cris lá em 2018 foi assim, como que eu posso dizer a palavra adequada em relação a isso? Eu senti nele a força de vontade de querer ter resultados. Lá em 2018, quando ele fez o primeiro evento dele, que eu tive a graça de poder estar presente lá, sentado nas cadeiras. E de lá para cá eu vejo ele obtendo resultados. Então, como ele, como outros mentores, como aqui no meu próprio escritório, a gente olha muito para isso. Então, eu passei muitos anos da minha vida acreditando em pessoas que eu achava que tinham resultados. Então, hoje, eu penso muito em me aliar a pessoas, né? Estar ao lado das pessoas, estar ao lado do Cris, desse movimento, porque isso vai me levar ao meu objetivo. Então, eu sei onde é a minha linha de chegada, né? Eu sei onde é a minha linha de chegada. Eu não estou preocupado na minha linha de partida, e sim minha linha de chegada. Se eu sei exatamente aonde eu vou chegar, eu sei com quem eu vou chegar. É muito importante você buscar se conectar a pessoas que têm resultado, que já trilharam um caminho para te ajudar, né? Exatamente. Isso, Cris, eu acho que consciência, e eu acho que no segundo momento é isso. A pessoa que você está se Lembrando, né, conectando. Marcelo, que a nossa luta é contra a velha e tradicional advocacia, não é contra a OAB, não é contra a Não, faculdade, nada disso. É contra a mentalidade da velha e tradicional advocacia. Uma mentalidade onde fica esperando o cliente chegar, uma mentalidade que o advogado entende que ele tem que dominar cada vez mais o processo civil. Não tô falando aqui, a gente não está falando, né, Marcelo, que você não tem que ser bom técnico advogado, sim, você tem que ser excelente advogado tecnicamente. Mas só essa habilidade de advogado técnico, ela não te faz mais prosperar na atual advocacia, na nova advocacia. Você justo, precisa ter a mentalidade de empresário, né, Marcelo? exatamente. Então, você estar ao lado de pessoas que têm essa visão, têm resultados, essa é a pessoa que vai te levar para o próximo nível.
Então, são vários aprendizados, alguns você aplica, outros não. Você precisa ser um bom executor, né? Então, vocês que nos assistem, dos grandes diferenciais que eu posso considerar que eu tenho hoje é ser um bom executor, Você é um né? cara que planeja e executa, né? Isso. Então, assim, digamos assim, enfrento vários desafios e busco sempre estar executando, né? Em cada fase que a gente está vivendo, eu busco estar executando. E quando eu posso, né, eu estou sempre ajudando as pessoas a executarem, né? Então, quando eu posso, em todos os momentos, tudo que eu puder fazer, que eu puder pôr a mão e ajudar as pessoas a executarem, eu vou fazer isso. Por quê? Porque um dia puseram a mão em mim, né? Existe Então, um livro isso que é fundamenta importante. isso, né, Marcelo? O livro chama Dar e Receber, de um camarada chamado Adam Grant. Ele fala Isso. sobre 3 tipos de pessoas, e ele fala que as pessoas que são doadoras são as pessoas que entregam bastante, que colaboram na vida dos outros, são as pessoas que tendem a ter mais prosperidade. Aos 100 colegas que aqui estão, pessoal, sigam o Marcelo Gomide. O Marcelo está com a gente no G10 há 6 anos, ele é o número 1 do G10. Esses 6 anos eu vi uma mudança absurda na vida do Marcelo, né? Porque o Marcelo é um grande executor. O Marcelo hoje, tranquilamente, é a maior autoridade no Brasil em contabilidades para advogados. Então, se você é advogado, não tem uma contabilidade para advogado, é muito importante, principalmente nesse período de reforma tributária, você ter alguém, um expert, para te orientar. Porque se você trabalha o mês inteiro, chega no fim do mês, você vai pagar mais imposto do que você não sabe cobrar no Sim. horários corretamente. Chega no fim do mês, vai pagar mais imposto ainda do que você arrecadou, né? A Raquel dizendo tá seguindo. Então sigam o Marcelo aí, pessoal. Outro dia eu brinquei, né? Falei, ó, se você não seguir o Marcelo, é perigoso o cara da Receita Federal ir na porta do seu escritório. Aí vai que Vai que acontece vai, mesmo, né? Marcelo. Vai que Mas acontece, na né? dúvida, eu aconselho que vocês sigam o Marcelo aí. Marcelo, como é que se enxerga o futuro da advocacia? Puta, muita prosperidade. Inclusive, a gente repensou muito esse modelo em 2026, para 2026. A gente vê aí uma série de oportunidades, principalmente com a reforma tributária. Tem muita frente que vai precisar de advogado. E a gente tem analisado o mercado desde o ano passado, a gente tem estudado, a gente tem olhado o que, que os grandes players têm feito em relação a isso, né? Então, hoje não tem alguém que fale apenas para advogados no Brasil. Não existe uma contabilidade que fale somente para advogados, exceto a Contadores de Advogados. As demais falam para advogados, mas falam para outros setores da economia também. Nós nos dedicamos 100% para a advocacia. E uma das coisas que nós estamos monitorando, né, é justamente o que, que aqueles players estão fazendo em algo que a gente consegue adaptar isso para a advocacia, né? Como ele tem melhorado a vida dos seus clientes, né? Então a gente vem desde agosto de 2025 monitorando isso. E agora o nosso papel aqui é fortalecer ainda mais a marca Contadores e Advogados, enquanto grupo CDA, né? E levar conhecimento. Levar conhecimento, 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 abundância, para que vocês tomem melhores decisões. Um Esse é o colega em cima caminho. perguntou o que é a nova advocacia, né, Marcelo? A Hum. velha e tradicional advocacia que a gente batalha contra é aquela advocacia onde o advogado ele busca aprender só direito material, só processo civil. Não estou dizendo que não tem que estudar, né, Marcelo? O cara tem que ser bom nisso. Sim, tem que Mas ser a bom. nova advocacia exige uma mentalidade empresarial. Você precisa dominar o direito, mas você também precisa ter habilidades de marketing, de gestão, de vendas, de inteligência artificial, entender de tecnologia, entender que ambientes contribuem, né, Marcelo? Você contribuiu, você é um cara que contribui muito com o ambiente, e o ambiente contribui muito com você. Aliás, novamente, peço que vocês sigam o Marcelo Gomide. Se você não tem contabilidade específica para advogado, esse é o momento. Marcelo, 3 dicas, 3 estratégias que você acredita que serão fundamentais esse ano para fazer caixa. Então, você, colega advogado, está acompanhando agora, papel e caneta na mão. 3 estratégias que o Marcelo acredita que ele vai investir muito esse ano e que ele acredita que vai fazer grana. Cara, reforma tributária. Reforma tributária tem muitas oportunidades. Se você olhar, tem muita gente, digamos assim, vamos pegar aquele caso da manada, né? Existe um grupo imenso de advogados olhando apenas para um foco.
apenas para um foco, e está deixando de olhar para outras oportunidades. Essas outras oportunidades, ali está reservado o teu sucesso, a tua prosperidade, Então, ali está reservado. primeira dica, investir no tocante a todo o conteúdo, tudo que falar de reforma tributária. Tem muita oportunidade para advogado. Exatamente. Não espere que essas oportunidades vai te trazer vida fácil. Ela não vai te trazer vida fácil. E aí o maior desafio está justamente nessa questão, porque as pessoas querem algo mais simples. E nós aqui sabemos dos nossos desafios, das nossas capacidades. Então, reforma tributária guarda muitas oportunidades, tá? Não olhe apenas para onde todos estão olhando. Procure olhar à sua volta, procure monitorar oportunidades. Nós aqui estamos fazendo isso na contabilidade, na advocacia, na empresa de treinamentos, na empresa de BPO, em todas as nossas frentes, a gente está olhando para esse mercado. Mas peraí, Esses seriam, já a gente fala dos livros aí, e, ó, para a gente não esquecer. Então, primeira oportunidade, primeiro investimento teu esse ano é na reforma tributária. exato. Tá. Se- Segundo, olhando para o meu mercado, nós já estamos trilhando há alguns anos a Contadores Advogados. E hoje nós decidimos, né, na verdade, em 2025, ser protagonistas. E o que eu aconselho a você é você ser protagonista do teu segmento. Então, se você atua no direito tributário, seja protagonista, né? Mande o seu recado. Eu vim para isso e eu me posiciono dessa forma. Então, olhe para as suas redes sociais e veja, você está se posicionando como um protagonista? Você está ditando as regras? Você está levando conhecimento para outros advogados? Aqui na Contadores Advogados, por exemplo, nós, digamos, incentivamos os advogados a darem aula para outros advogados. Né? Por quê? Porque ele precisa se posicionar. Baita estratégia de motor 2 ter o braço educacional no escritório. Quando o colega advogado cria uma mentoria, é um braço educacional no escritório, automaticamente aumenta a referência dele, aumenta a autoridade dele. Quando aumenta a referência, aumenta a autoridade, o cliente dele ele passa a vê-lo como um advogado, digamos assim, mais preparado, né? O advogado que cobra por preço, ele não tem um posicionamento online, e o advogado referência, Marcelo, como você diz, ele tem um valor, né? Ele, digamos assim, ele é procurado pela tua marca, né? Excelente dica, Marcelo. Isso, e tem um ponto, tem 5 elementos que eu aprendi isso num livro que eu estava com o Cris num evento que eu fui da MLS, foi da Mari Coelho. É uma Mari. simpatia de pessoa e ela nos entregou 2 livros, né? E foi bom estar ali naquele momento. Aquele livro era para mim, né? Chama-se Transformando Conhecimento em Dinheiro. Né? E ela fala tem um capítulo que ela fala da precificação, e eu acho assim, cara, fundamental isso para a advocacia. Você vende valor e não preço, né? Como o Cris acabou de mencionar. E tem uma estratégia que são o A, E, I, O, U. Então, você precisa ser ágil. Então, quando a gente fala em protagonismo, a gente pensa muito nisso. Agilidade. Você precisa ser rápido, 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 rápido. Mas você precisa ser eficiente. Né? Então, o A de agilidade e E de eficiência, precisa ser eficiente. Quanto mais eficiente, mais processos bem definidos, procedimentos, quanto mais eficiente, mais você está no jogo. Você tem que inovar sempre. A tecnologia está aí a nosso favor, a inteligência artificial está aí, a automação está aí, e a gente tem que usar isso a nosso favor. A gente precisa liberar um pouco o nosso campo mental para a gente pensar, para a gente não ficar viciado. Então a gente precisa inovar para que aquelas rotinas mais corriqueiras sejam feitas através de ferramentas. E aquilo vai permitir que abra a tua mente para que você consuma outras coisas mais estratégicas. Mas não adianta você ser ágil, não adianta você ser eficiente, não adianta você inovar se você não tem organização. Você precisa de organização, você precisa saber onde estão as coisas. Muitas vezes eu vejo bate-papos até dentro do meu time, aí eu falo, poxa, onde está tal documento salvo? Ah, está na pasta tal. Tem um direcionamento?
Então, a gente desenvolveu uma ferramenta para que toda vez que aquele documento for salvo, ele seja salvo na pasta X, né, para que todos saibam disso, tá? E você tem que ser útil. Você tem que ser útil à tua audiência, tá? A tua audiência tem que enxergar você como útil. E aí vem um exercício de precificação. E nesse exercício, a gente trabalha posicionamento, autoridade, né? E também o teu conhecimento, a tua experiência. Então, esses três elementos, eles vão te ajudar a precificar, a colocar um preço menor, um preço médio, um preço alto. E ali a gente faz esse exercício e a gente vai descobrir quanto eu estou cobrando. Então, ou seja, será que eu estou gerando o valor ideal para o meu cliente? Será que estou sendo ágil? Será que estou sendo eficiente? Será que eu estou sendo inovador? Será que eu estou organizado? Será que eu estou sendo útil? Então, para mim também, esse ponto é muito relevante. E nunca parar. Terceiro, Se nunca colocar no parar. giro, né? Se colocar no Isso. giro é importante. Escolher a tua dificuldade, né? Hoje eu acordei 15 para 5 da manhã, 5h15 eu estava na academia. Para mim é uma luta danada, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de enfrentar os meus desafios, né? Mas é melhor a gente escolher os desafios que a gente vai enfrentar, né, Marcelo, do que esses Sim. desafios escolham a gente, né? Tem uma coisa E que eu você faz fico muito muito bem. feliz, viu? E Tem uma deixa eu coisa só que você fazer faz. um, co- Eu deixa eu sou só fazer um atleta, né, Marcelo? comentário. Eu sou atleta, né? Não, e eu fico Eu muito sou, eu sou, feliz porque eu eu sou sei. levantador de caneta. Mas eu fico muito feliz por saber que você tomou essa decisão. Eu sei quanto isso é importante para você. E você lidera todo esse grupo. E não é um grupo pequeno, é um grupo que ainda vai crescer muito. E a tua saúde vem em primeiro lugar, tá? Para Se que eu não, você nos se eu não, lidere. se eu não cuido disso, eu estou faltando com o meu compromisso com todos Isso. vocês, com toda a audiência, com todo mundo. Marcelo, pode repetir, por favor, o que significa a letra A, E, I, O, U? Agilidade, A de agilidade, E de eficiência, I de inovação, O de organização e U de utilidade. Isso aí, muito bom. Marcelo, tem um conceito que eu acredito muito, aliás, eu vejo que você faz muito bem, e vai ser o foco agora desses próximos 90 dias. Eu estou vendo vários parceiros aqui do G10, vi a Luísa, vi a Jaqueline, vi vários aqui, vi Jeff, vi vários aqui. Uma coisa que nós vamos focar muito nesse primeiro trimestre é num conceito que chama Founder-Led Growth, que é Founder Lead Growth, que é o crescimento liderado pelo fundador. Né? É algo que eu acredito demais que o Rômulo está aqui, é membro do G10, algo que eu acredito muito que o Marcelo, que o Rômulo, que o Jeff, que todos vocês são líderes de um movimento, né? A Carol, são líderes de um movimento, e o líder do movimento ele tem que ser o principal canal de aquisição de clientes, né? Eu vejo várias pessoas que agem assim. O Alfredo da G4 age assim, né? O Flávio Augusto age assim. Vou ser bem sincero, Flávio Augusto não precisa produzir conteúdo, né? Não precisa estar na internet. Mas por que ele está? Porque toda vez que ele se posiciona na internet, ele gera oportunidades para advocacia, para os negócios dele. O Adib da CIMED, ele precisa estar na internet falando. Pode ver que o Adib não fala de remédio, tá? Ele é o dono de uma das maiores farmacêuticas do Brasil. E toda vez que o Adib se posiciona na internet, ele gera mais negócios para a rede farmacêutica dele. Então, você, colega advogado, tem que entender que quanto melhor for o teu posicionamento, como melhor for a tua comunicação. Aliás, hoje, aos membros do G10, eu vou compartilhar 12 livros da nossa leitura desse ano, né, para que a gente possa melhorar esse quesito comunicação. E você faz muito bem isso. Marcelo, como é que você constrói seu posicionamento online? O que tem mais gerado oportunidades para você através desse crescimento liderado pelo fundador? Bom, são vários fatores, mas um dos fatores que mais me marcou em 2025 foi um erro que eu cometi, e é importante a gente reconhecer quando nós erramos, quando a gente toma péssimas decisões, foi quando eu saí da operação. Eu achei que eu Eu criasse lembro, um. eu lembro dessa nossa conversa. Isso, exatamente. Então, essa foi realmente para mim um marco. Então, eu havia montado um time comercial, investi muito nesse time comercial, mas ele não estava sendo um time produtivo, próspero.
E eu acabei fazendo isso achando que isso ia me liberar tempo para fazer outras coisas. Então, quando eu olhei para isso e vi que não era isso que iria me levar ao meu resultado, eu comecei a procurar soluções. Em um certo dia, eu estive sentado à mesa com o Cris e eu falei para ele, e ele falou: Marcelo, você tem que voltar para a operação. Ou seja, então, hoje, eu vendo todos os dias. Todos os dias. Eu tenho um horário reservado para minha agenda. Hoje, eu tenho algumas ações, alguns comportamentos que eu faço todos os dias que mexem o ponteiro. Então, essa frase eu me lembro do Cris mencionar, e certamente isso também ele absorveu nos ambientes que ele está, né, com essa frequência. Então eu comecei a entender que eu tinha que estar na operação. Então hoje Só, eu só, olho só, para vamos, só vamos pegar um gancho aqui, né? Existe uma diferença grande entre operação e operacional, né? Eu estou na operação todos os dias. Hoje são mais de 10 CNPJs e eu tô na operação do jurídico, eu estou na operação do jurídico. Eu estou na operação financeira, eu estou na operação financeira. Eu estou na operação de vendas, eu estou na operação de vendas. Eu não estou no operacional do jurídico, eu não estou fazendo a petição lá. Mas eu estou todo dia acompanhando o que está acontecendo lá, conversando com a minha equipe lá, não é? Marketing, vendas, principalmente, Marcelo, você não deve delegar essa parada de forma alguma. não, Ninguém vai vender mais do que a Carla, ninguém vai vender mais do que a Cris. Vender na advocacia, isso existe um preconceito gigantesco, né? É trabalhar para ter mais clientes, mais contratos. Ninguém vai atrair mais clientes para os negócios da Carla, para os negócios da Cris, para os negócios do Jean, do que o Jean, do que a Cris, do que a Carla. Ninguém vai atrair. Logicamente, é importante você ter um time comercial, que ele vai te dando suporte, ele vai te ajudando. Por exemplo, agora nós vamos fazer evento em 27 estados, meu time comercial está lá conversando com os advogados de Manaus, conversando com os advogados de Porto Alegre, conversando com os advogados de Goiânia, que são as 3 primeiras cidades, para que eles estejam no evento. E eu também estou conversando. Só que esse time comercial, ele caminha junto com você, como teu suporte. Você não pode delegar para o time comercial para que ele seja maior do que você, né, Marcelo? exatamente. E esse foi um grande aprendizado que eu tive. E quando eu percebi isso, logo eu virei a chave. Então veio isso, a questão do executor. Eu virei a chave. Isso doeu muito, porque era algo que eu acreditava, que eu estava fazendo corretamente, mas, sobretudo, eu tive que reconhecer, tive que ter essa humildade e olhar para mim e falar: Marcelo, você está errado, amigo. Você está errado, irmão. E aí tomar o curso novamente. E aí as vendas começaram a voltar. E para a gente ser protagonista, a gente também precisa de investimento. Então a gente precisa vender todos os dias. Então, hoje as redes sociais para mim, o Instagram é meu carro-chefe. Né? O Instagram é meu carro-chefe. Eu me relaciono muito. Só que a minha audiência, como a de muitos advogados, é uma audiência silenciosa. Não é uma audiência que vai lá. Deixa eu pegar um gancho aqui, Marcelo. No meu planejamento de marketing esse ano, pessoal, eu estou montando times dedicados para cada ferramenta. Então, eu tenho um time dedicado para o LinkedIn, eu tenho um time dedicado para produção de conteúdo para o YouTube, eu tenho um time dedicado para produzir artigos para os nossos blogs. Mas não só time dedicado. Esse time dedicado ele se conecta com o comercial e é muito importante a gente ter a noção de onde vem os leads, né, Marcelo? Você acabou de Exato. falar que o teu principal gerador de negócios é o Instagram. Então a gente Isso. precisa ter diversos pontos, mas a gente não pode perder essa consciência de qual a principal ferramenta gerador de negócio. No teu caso é o Insta, né, Marcelo? Isso, Insta, e focado no meu principal, não seria produto, seria solução, que é a contabilidade, né? A contabilidade é a nossa espinha dorsal, né? Então é ela que sustenta toda a estrutura, é através dela que a gente se posiciona como autoridade dentro do mercado. Então, quando a gente olha para as redes sociais, muitas vezes não é sobre a quantidade de pessoas que você vai falar. Obviamente, você precisa ter constância, precisa estar frequente, mas você precisa falar o que ele quer ouvir e não o que você quer falar. Então, muitas vezes, você entendendo essa dor dele, você não precisa falar com 100 pessoas especificamente, você vai falar com 10 pessoas bem qualificadas. Hoje, para a gente vender, vamos dizer aí, seja qual for o serviço que a gente tem aqui dentro da nossa carteira, a gente precisa falar com um número muito elevado de pessoas.
Ó, Muito elevados, é pessoal. importante a gente pegar uma mentalidade do Marcelo aqui. O Marcelo falou que para ele fechar um contrato, ele fala com muitas pessoas. Muito provavelmente o Marcelo tem mapeado a quantidade de pessoas que ele tem que falar para fechar um contrato. E Isso. qual é a mentalidade para que você tenha resultado? Entender que quando a pessoa fala não, às vezes para um contrato com você, não está falando não para você. Aquele não é apenas mais uma parte de um conjunto de nãos que você vai ter que ouvir para chegar no resultado. Com o passar do tempo, você vai entender que você tem que ouvir 15 nãos para fechar um contrato. Então você sabe que aquilo lá faz parte do processo, É uma né? estatística. Isso. Essa mentalidade, né? Essa mentalidade, essa inteligência emocional no processo de construção de marca, no construção de vendas é importante, né, Marcelo? Sim, não tenha dúvida. Então, pessoal, para você construir algo, você não vai construir da noite para o dia. Não é difícil, é desafiador, é simples, sim, mas tem que ter disciplina, né? Tem que ter constância, tem que fazer todos os dias e não tem métrica de ego. Aliás, tem um livro também que eu li pela terceira vez, né? O High Ego é o seu, Holiday. isso, o inimigo. Então ele deu, na O, primeira vez ele me deu o livro, grandes o porra. livro é O Ego é Seu Inimigo, de um autor chamado Isso, High Holiday. isso, exatamente, um livro de capa azul. Esse livro, ele te coloca realmente no centro. Ele mostra para você aonde você está e o que você precisa fazer. Então, é um grande chacoalhão. Ele te chacoalha e mostra para você, olha, você está com ego. E o ego vem de uma palavra muito forte que é egoísmo, né? Então, você está sendo egoísta, né? Então, seja muito grato à vida, às oportunidades. Atraia para você sempre coisas boas, né? Coisas que vão te levar para um próximo nível. Pratique a gratidão todos os dias ao acordar. Seja grato por tudo, por tudo, por tudo. Até por aqueles nãos que você tomou lá nas suas redes sociais. A gente, como disse, falamos com muitas pessoas durante o dia. Nós temos dois social seller que fica só fazendo isso todos os dias. E a Aliás, gente fala social selling é uma estratégia de vendas. O Marcelo disse em duas pessoas que estão o dia inteiro conectando digamos assim, se conectando com as pessoas que passam. A pessoa curtiu o conteúdo do Marcelo, ela recebe uma mensagem. A pessoa seguiu o Marcelo, recebe uma mensagem. A pessoa visualizou stories, deve receber uma mensagem. É uma excelente estratégia de vendas, né, Marcelo? isso, exatamente. E não tão somente isso, viu, Cris? Olhando para o IOU, né, a gente tem um posicionamento que a gente deu dois passos atrás e entendemos o seguinte: a nossa solução, e eu acredito que a advocacia é assim, porque eu estou fazendo isso na minha advocacia, eu não estou ali diretamente vendendo, por exemplo, um produto. Então, eu estou vendendo uma solução. E eu começo a gerar valor antes para ele. Então, eu passo e pergunto para ele: Ô João, como vai? Tudo bem? Aqui é o Gomide, estou passando para saber se tem alguma coisa que eu possa contribuir para a sua advocacia. Estou aqui para lhe servir e será um grande prazer estar contribuindo com a tua advocacia. Ponto. E aí eu crio um relacionamento e eu ensino os meus liderados a criarem esse relacionamento. E aí, quando a venda vai acontecer, ela já acontece, quando eles nos procuram, ela já aconteceu. Ó, E aí é questão de dar o preço, dar o valor, né? Preço. uma dica para o colega advogado que está acompanhando. Todo advogado precisa estudar sobre marca pessoal, sobre posicionamento, sobre branding. Um bom branding, como o Marcelo mesmo disse, reduz o ruído na hora da contratação do cliente. Então, se você é um cara que está sempre gerando conteúdo, produzindo valor, sempre se posicionando, tá, se coloca no giro, como a gente diz aqui, né? Essa construção dessa marca, esse branding, ele vai reduzir o ruído na hora da contratação. Ele vai te procurar já sabendo da sua capacidade técnica e apenas uma negociação de valor. Marcelo, a Carla está pedindo para você repetir as três estratégias que você vai fazer caixa esse ano. Primeiro, a reforma tributária. Reforma tributária, ah, foi reforma tributária, gestão financeira, né? Dentro da gestão financeira. Eu disse da gente não olhar para onde todos estão olhando. A gente precisa olhar, virar os olhos e olhar em volta, porque tem muitas oportunidades que ninguém quer pegar porque dão muito trabalho. É, Então, a estratégia é olhar para e isso. assim, pessoal, vamos lá. Só pegar um gancho, né?
O que faz dinheiro dá trabalho mesmo, né? Sim, O trabalho, ele tá no caminho difícil, ele não tá no caminho simples, ele não tá no caminho fácil, né? Fazer lives todos os dias aqui vai dar um trabalhão danado, mas vai ter um efeito colateral muito grande. Fazer evento nos estados, Marcelo, vai dar um trabalho danado, né? Vou ficar um quarto do ano fora de casa. Aí tem Copa do Mundo, eleições, mais os feriados, então vai ser uma treta. Mas vai ter um efeito colateral muito grande no crescimento do ecossistema. Então, aquilo que traz resultado, o pessoal costuma dar trabalho mesmo, né? O Thiago aqui pergunta: quando fazemos tudo, fica muito sobrecarregado. Aí, Thiago, deixa eu falar uma coisa para você. É uma questão de mudança de mentalidade, né? Do eu, escritório de advocacia, para a mentalidade empresário. Né? A mentalidade empresário, ele contrata para crescer, ele não cresce para contratar. Aliás, existe um livro que fundamenta isso, chama O Mito do Empreendedor. Eu aconselho que você leia esse livro. Não Michael tem como Gerber. você protocolar petição, emitir boleto, estudar, publicar livro. Aliás, publicar livro, gravar podcast, fazer palestras, são ferramentas absurdas para o advogado hoje prosperar na atual advocacia. Os membros do G10 vão palestrar com a gente nos eventos dos estados, né? Então, já está liberado os ingressos de Goiânia, Porto Alegre e Manaus, né? Acho que na próxima semana, agora, Marcelo, a gente vai liberar a agenda de Recife e Teresina, né? Nós iremos fazer eventos no Brasil inteiro. Deixa eu ver o que mais aqui. Já, já Começar o ano com tranquei as orientações. datas. Começar o ano com essas orientações, dois mestres. Obrigado, Vieira. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para trás comparada aqui. Uh, o nome do livro, Tiago, é O Mito do Empreendedor. O Mito do Michael Empreendedor. Gerber. Você contrata para crescer. Então, a sua visão como empresário é sempre tentar enxergar para onde o teu negócio está indo e qual profissional vai precisar, vai faltar lá naquele teu negócio, lá na frente, e contratar esse cara. Marcelo, temos 5 minutos aí para a gente encerrar essa live. Eu acho que essas lives serão incríveis. A primeira live tinha que começar contigo mesmo. Você é o número 1 do G10, é o primeiro cara que acreditou nessa parada lá atrás, né? Foi aquele cara que enxergou diferente, né? Eu sempre vejo você falar, pô, fulano de tal estava comigo lá, ele não enxergou, se eu não tivesse enxergado, a minha vida não tinha mudado, né? Aliás, fica novamente o convite para que vocês sigam e se conectem com o Marcelo Gomide. Marcelo, deixa eu te falar, qual foi o principal, digamos assim, o que o G10 gerou mais de valor na tua vida? Cara, conexões, né? Eu aprendo muito com o grupo. Eu acredito fielmente que juntos nós somos mais fortes. Eu me relaciono muito bem com todos do grupo. Não sou um cara muito de estar ali teclando dentro do grupo, porque eu acho que eu sou ainda um pouco do analógico. Sou um pouco do analógico aí, né? Não vamos esconder as idades, né? Esse meu cabelo branco aqui não me deixa mentir, mas tudo bem. Mas no individual, eu estou sempre presente, sempre à disposição. E eu acredito que o G10 realmente é um grupo único, né? Um grupo que você não vê em outras mentorias. Eu participo de outras mentorias e você não vê isso, né? Você não vê essa entrega, você não vê essa conexão. Eu enxergo muito no G10, e olha que eu passei, né, Cris, assim, nós passamos, né, por várias etapas dentro do G10, né? Então, não ache que o G10 cresceu, ele iniciou, ele nasceu como ele é hoje. Não. Nós passamos muitos perrengues juntos para construir o que vocês estão vivenciando hoje. Tá? Então, foram muitos ajustes, muitos tombos, muitas vezes nos levantamos para poder trazer para vocês hoje o que vocês desfrutam aí na presença do Cris. Então, o G10 foi construído realmente com muito acertos, né? Muita intencionalidade, muito comprometimento, muita responsabilidade, e isso você não vê em lugar nenhum. Então, para mim, o G10 é algo que eu quero que acompanhe a minha vida, acompanhe a vida dos meus filhos. Então, meu filho está caminhando conosco, está entrando aí também para a mentoria, no clube de mentores. Então, estou formando ele, então estou escrevendo um legado, deixando um legado para ele. Tem a Maria Clara, que eu tive a grata surpresa de ouvir uma conversa assim, meio no pé do ouvido, sabe? Na praia, alguma coisa, eu ainda não sei, eu vou.
eu vou identificar isso, mas me parece que nasceu ali uma sementinha e os resultados eles são invisíveis, né? E me parece que ela também tende a caminhar conosco, né? E sem falar da minha esposa, né? Minha esposa está comigo, então a minha família está aqui. Então, entregar a minha família a esse movimento do G10, eu não faria isso se não fosse realmente ótimo. Então, é isso que a gente faz. Marcelo, para terminar, como é que você se enxerga daqui a 2 anos? Cara, monstro. Monstro. A minha visão é que eu seja esse protagonista em contabilidade para advogados. Esse ano eu vou dar passos largos, vou seguir os passos do Cristiano, do meu mentor. Aliás, gente, uma coisa que eu aprendi com o Cris foi modelar, modelar. Muitas coisas que me trouxeram até aqui foi porque eu vi ele fazendo, entendi o porquê ele estava fazendo, baseado em outras referências também. Eu fui, modelei, empacotei isso dentro do meu negócio e dei tração, tá? Dei tração e fui fazendo as coisas acontecerem. Então, para mim, 2026, 2027 é um ano de muito foco, muito foco. Eu tive uma conversa séria com a minha família. É um ano que Vamos até deixar bem claro aqui, né, Marcelo? Ó, pessoal, Copa do Mundo, eleições, uma série de feriados, é um ano que não vai exigir, é um ano que vai cobrar muito de quem dormir no ponto. Quem não tiver muito foco esse ano vai ver, o ano acabou. Exatamente. E ali existem muitas oportunidades. Se a gente olhar para esses três elementos e focar neles, eu não sei se você vai ter o melhor resultado. Agora, se você olhar para quais são as oportunidades que estão por trás do feriado, por trás das eleições, por trás da Copa do Mundo. Como nós vamos nos posicionar? É isso que nós precisamos enxergar. E é isso que nós estamos. Eu falo aqui, o pessoal fala assim: ah, tô com a faca entre os dentes. Não, eu tô é com a peixeira. Tô com a peixeira entre os dentes, porque assim, nós vamos consolidar realmente a Contadores Advogados como a maior e a única pioneira contabilidade para advogados em Fica 2026. até um convite, né, pessoal? Tenha um ano de foco absurdo, de foco absoluto. Um ano, pessoal. Um ano. Passa Tenha rápido, Cris. um ano. Um ano passa rápido. Um ano passa rápido. Passa rápido. Eu saí de casa hoje, 15 para 5 da manhã para academia. Eu falei, cara, pode chover canivete. Mas esse ano eu vou ter o foco em cuidar da minha saúde, né? É, se você tem um foco durante um ano depois, pessoal, as coisas funcionam de uma forma. Entra no piloto automático, né, Marcelo? Copa do Mundo, Exatamente. eleição, uma série de feriados, foco na advocacia, pessoal. Faz o negócio crescer, né, Marcelo? Não vai ser fácil, nem precisa ser, só precisa ser possível. Então, gente, eu me coloco aqui à disposição de cada um de vocês, do que precisar. Me chame no meu número, no meu privado. Muitas vezes eu não consigo acompanhar o grupo, são muitas mensagens, mas pode me chamar, eu estou 100% à disposição de vocês, tá? Muitos aí podem dar testemunhos do trabalho que eu faço aí no 1 a 1. Então, eu quero estar aqui para servir. O que eu puder emprestar e contribuir com vocês, eu vou contribuir. O que eu não souber, eu vou trazer pessoas que possam contribuir com vocês e me coloco aberto aqui a fazer a diferença na vida de vocês. Eu acredito que E, é e assim que vem a sigam, prosperidade. e sigam o Marcelo Gomide. Marcelo, para terminar, indica um livro. Aliás, você tem Bom, 2 livros, né? Manual rapaz, de tem. Contabilidade para Advogados. O Marcelo tem 2 livros, tá? Manual de Contabilidade para Advogados e o Ecossistema de Escritórios de Advocacia, é isso, né? Ecossistema de parcerias na advocacia. Isso, Ecossistema de É, Parcerias de Advocacia e Manual de Contabilidade manual para de Advogados. São contabilidade dois prático. excelentes livros do Marcelo. Sigam o Marcelo Gomide, se conectem com ele Estamos e, trabalhando na e terceira comprem edição. e comprem os livros do Marcelo. Marcelo, se você Tá. pudesse indicar um livro, Cara, eu vou indicar o primeiro livro que eu li, que foi Mindset. Então, nós estamos falando de mentalidade, não dá para a gente perder para nós mesmos. Esse livro é de uma psicóloga PhD, chama Carol Dweck. É um livro de capa branca com um cérebro colorido. É um livro mais denso, tá? Mas ele vai trazer um conceito para você único, que é o mindset fixo
e um mindset de crescimento. Aonde você quer estar? Então, em 2018, eu estava sentado entre as cadeiras, nas cadeiras de um evento do Cris, com mais dois colegas, né, que eu gostaria que tivesse caminhado comigo, né, e não caminhou. Aí eu tomei a decisão de levantar da cadeira, de me inscrever na mentoria. A época era 4.997, eu nunca esqueço desse valor. O cartão não passava. Eu lembro que tinha um cartãozinho do Santander Free, né? O cartão não passava nem com. Eu pagava a minha fatura antecipada, mas mesmo assim não Isso teve jeito. acontece, né? Quando a gente paga a conta de telefone antecipada, o telefone não funciona, a gente paga a conta do cartão antecipado, isso costuma acontecer mesmo. Então, foi a melhor decisão que eu tomei. E ali eu percebi o quão eu, Marcelo, tinha um mindset fixo. E tudo que aconteceu eu atribuía aos outros. Eu nunca consegui olhar o lado bom das coisas, né? Quando eu mudei essa chave para o mindset de crescimento, e lá tem uma historinha de uma universitária que logo no início do livro, que a Carol Dweck fala em uma pesquisa, né? Ela traz uma pesquisa do comportamento do ser humano, e quando ela traz a luz sobre essa a universitária como mindset de crescimento, a chave vira e você fala, putz, acho que é a partir daí. Então Todos esse nós foi meu temos, primeiro livro. todos nós temos dificuldades, né, Marcelo? Todos nós temos desafios, né? Mas eu tenho certeza que se você, colega advogado, assistiu essa live até aqui, não foi por curiosidade, foi porque, né, Marcelo, ele quer ter um ano diferente, quer crescer. Já fica até o convite, né, Marcelo, para que acompanhe as nossas lives sempre às 8 horas da manhã. Sim. O que você viu hoje aqui do Marcelo foi apenas um recorte de todo o conhecimento, toda a capacidade do Marcelo, mas foi um recorte real daquilo que acontece na tua vida quando você deixa de pensar sozinho e passa a andar dentro de uma comunidade, né? Passa a entender, entender o outro jogo, que o jogo é de ambiência, né? Aliás, Cris, tá aí, fixado, decisão. Então você, advogado, advogada, que tá aí, por esse Brasilzão afora, venha conhecer o G10. Conheça o G10. Sem compromisso. Entenda, conversa com os membros, veja os resultados que eles estão tendo. Veja as dúvidas que eles tiveram quando eles foram ingressar. Eu conversei com vários e converso com vários todos os dias. Eu posso te assegurar que você vai sair de um nível para um nível muito mais elevado. Eu não sei em que momento você está, mas eu sei para onde você pode ir. O poder da Ah, ambiência, né? decisão. Marcelo, Coloca aí decisão. pessoal, para terminar, sigam o Marcelo Gomide. O Marcelo tem 2 livros incríveis. Manual de Contabilidade para Advogados, é o único livro do Brasil de contabilidade para advogados. Ecossistemas de parcerias nos escritórios de Serias na advocacia. advocacia. Ele ensina como é que você constrói essa rede de parceiros, esse ecossistema, para que você tenha resultados no teu escritório de advocacia. Se você não tem um contador que cuida da tua advocacia, extremamente importante, principalmente agora nesse ano de reforma tributária, muita coisa está mudando, muita coisa vai mudar. Às vezes você trabalha o mês inteiro e o governo leva toda a tua parte, né? Então é importante você ter um contador especializado nisso. E o Marcelo é a pessoa que mais entende disso nesse Brasil. Marcelo, obrigado, tá bom. Gratidão, gratidão a todos os colegas. Estavam aí com cento e poucas pessoas. E estou aqui, sempre para servir, Cris. Somos firmes e fortes, leais e vamos para cima. Amanhã, pessoal, às 8 horas da manhã, teremos outra live. Então, todo dia, 8 horas da manhã, é uma forma de trazer os parceiros do G10 aqui, compartilhar a experiência, né, Marcelo? Gerar valor, gerar conteúdo e ajudar a advocacia que tanto precisa, né? Exatamente. Estamos aqui para servir. E olha, Cris, continue fazendo isso que você está fazendo. Eu acredito que esse ano será um ano de 365 ou 366 dias de lives, todos os dias, que tem membros para isso, né? Então, pessoal, quem é membro aí do G10 já vai, se habilita, levanta a mão, já chama lá no direct ou chama o Cris. Bora fazer acontecer, porque Amanhã, realmente tem muitos que amanhã é com o precisam Antônio, ouvir. acho que amanhã é com o Antônio do SAF. Essa semana temos live com a Carla, tem live com a Áurea, tem live com o Zé Rafael, e assim a gente vai indo. Só Certo? feras, né? Só Isso aí. feras, né?
Tamo Esse junto. grupo só tem feras. Tamo Marcelo, junto. obrigado. Gratidão, Pessoal, um grande abraço. boa Tchau, semana a tchau. todos. Um abraço. Tchau, tchau.